Boa tarde. Depois do mês de julho de recesso, essa comissão retorna aos trabalhos no dia hoje, 3 de agosto, em que a Comissão Especial de Inquérito, constituída para apurar questões relativas à dívida contraída pela Fundação L. Augusto de Souza, Fundaz, para com a Fazenda Nacional, em razão do não recolhimento da contribuição previdenciária patronal dos anos de 2004 a 2010. Na realidade, nós já fizemos a mudança dessa data, já que nós vimos que iniciou-se o não recolhimento em 2002 e que as decisões foram tomadas em 2001. Essa é a 7ª reunião da comissão, então damos início à reunião. Nós não tivemos acesso, por causa do recesso, se houve entrega de algum documento. Eu até pergunto para o secretário da comissão se houve alguma. Não chegou. Ele informa que não chegou nenhum dos documentos solicitados na última reunião. Eu continuei analisando, mesmo durante o recesso, toda a documentação que já tinha chegado, e queria estar propondo para os outros membros da comissão que a gente solicitasse a Fundaz os livros contábeis para que se apure o quanto foi pago aos advogados contratados pela Fundação. Porque os processos ficam... Na análise do processo, a gente observou que tem alguns fatos e a gente não consegue comprovar e que a gente precisaria de uma documentação contábil para garantir quanto que foi pago. Queria também... Você queria falar alguma coisa, Marta? Doutora, eu queria, primeiro, boa tarde a todos, a todas, cumprimentar os nossos colegas vereadores aqui, Roberto Eleven, doutor Juvenil, doutora Ângela, doutor Tchaca, sou da assessoria, sou da TV Câmara. Até porque, já que vai solicitar os livros, queria também que fosse convocado todos os presidentes durante o período de investigação, que fosse convocado todos eles para que venham, que seja programado aí ou seja, que a gente possa fazer o inqurimento dos presidentes para saber das situações, do porquê da dívida, do porquê não foi pago, de qual a forma que isso foi acontecido. Eu queria estar colocando em votação, então, essas duas questões, de a gente te pedir os livros contábeis. Tem algum problema? Então, aprovado. E a sugestão, a solicitação do Mota, da gente começar a convocação dos presidentes. Alguma questão? Não? Então, eu faço a solicitação também da gente começar pelo presidente, que no momento em que aquela lei foi aprovada, a Lei 8556 de 2011, em que a Prefeitura se tornou solidária no pagamento da dívida, que era o doutor Roniel. Tá? Então, a gente começa pelo doutor Roniel e depois vamos convocando os outros. Tá bom assim, Mota? Tá bom assim, Tiago? Acho que da minha parte não tem nenhum problema. Não? Então, eu queria também verificar, foi solicitado bem no início, quando nós começamos aí lá no meio, mais ou menos, a contratação de um perito. Eu queria saber se esse perito já foi contratado, se foi feito algum tipo de encaminhamento de contratação, para que a gente possa, já que já vai ter os livros, que esses peritos possam estar aqui, inclusive, para poder avaliar isso aí, porque é necessário uma pessoa mais técnica, até para a gente não cometer nenhum tipo de injustiça. A informação que eu tenho é que até agora a mesa diretora não fez nenhum encaminhamento nesse sentido, né, de contratação. Os pedidos foram encaminhados, essa presidência assinou o ofício encaminhando para o presidente da casa, mas não tivemos nenhuma manifestação. Então, vamos reforçar a necessidade da gente contratar um período contábil. Eu estava até vendo aqui, acabei deixando no gabinete, eu encaminho depois o doutor Eudalto Borges. Ele é um economista, um contabilista, tem uma trajetória na cidade, é uma pessoa não vinculada a partido político nenhum,
que tem perito judicial, então tem uma trajetória na cidade grande nessa questão de perícia econômica, perícia fiscal, e então eu até sugiro, vou aproveitar essa cobrança que o Mota fez para sugerir ao presidente da casa a contratação desse perito judicial, que é economista, contabilista e tem, na minha avaliação, todas as condições de estar nos assessorando nessa questão contábil. Depois eu até passo todos para vocês, eu não estou esqueci no gabinete. É interessante que a senhora mandasse uma cópia pelo menos do nome dessa indicação, para que a gente pudesse conhecer, de preferência que fosse, inclusive, alguém da nossa cidade, viu? Tá? Fosse alguém da nossa cidade, que pudesse ter aí ou seja, que convive com a nossa história, não só através de documento, mas que convive no dia a dia, para que nós possamos aí ter essa assessoria o mais breve possível, porque nós precisamos realmente saber quanto foi pago para os advogados, saber se foi contratados outros advogados, realmente dar aí fazer uma avaliação completa do porquê desta dívida, de quanto pagou para os advogados, quanto gastou realmente com essas contratações e o porquê realmente não foi pago essa dívida que virou essa bola de neve tão grande aí, que acabou fazendo que a prefeitura se tornasse solidária, uma dívida aí em torno de 60 milhões de reais, que a gente precisa aí tomar conhecimento do porquê realmente essa dívida chegou a acontecer nessas condições. Então aí a gente pede então aí que sejam feita aí essa cobrança da contratação mais uma vez e que encaminhe para nós então qual é o profissional indicado. Doutora Ângela, boa tarde a todos e a todas que nos assistem pela TV Câmara, que estão acompanhando a SEI, que está investigando essa dívida gigante feita pela Fundas e que estamos avaliando aí os responsáveis. Doutora Ângela, eu gostaria de entender, para a gente organizar melhor nossos trabalhos, essa convocação dos presidentes, então, já efetuaria a primeira oitiva na próxima segunda-feira, exato? Isso. Aí, no caso, seria o primeiro, acho que o doutor Raniel, então, no caso, que foi quando saiu a decisão final, né? Não, quando a lei... O doutor Raniel era o presidente da Fundas no momento em que a prefeitura aprovou nessa casa uma lei, a lei 856 de 2011, autorizando a prefeitura a ser solidária na dívida da Fundas. Então, foi dentro da solicitação do vereador Mota que a gente começa, então, a convocar os presidentes. Então, eu fiz a sugestão da gente começar pelo que, na época, era o presidente quando foi aprovada essa lei. Só para justificar aqui, desculpar com o vereador Juvenil, não sei se o público de casa viu, né? Tanto eu quanto a doutora, nós fomos tirar uma formiguinha aqui, e aí depois pode dar a impressão que a gente estava agredido. Ainda bem que ele não caiu, né? Ele não se jogou. Ainda bem, porque senão podia dar um problema danado, porque artista é um perigo. Então, ainda bem que o Juvenil é um grande vereador. Eu queria estar colocando uma outra coisa também. Queria a aprovação dos outros vereadores para a gente indagar da Fundas se houve algum outro contrato de prestação de serviços jurídicos e se for positivo, qual é o inteiro teor do processo de contratação desses advogados. Porque no documento que nós já recebemos, durante a leitura, eu observei que algumas vezes, se referia a alguns outros contratos. Mas como a documentação que nós estávamos
nós recebemos da Fundaz foi referente à documentação do primeiro contrato. Então, eu queria saber também se a Fundaz teve outros contratos de prestação de serviços jurídicos e, se caso positivo, o inteiro teor do processo de contratação desses outros contratos. Mais alguma coisa, gente? Não. Não? Bom, então, a semana que vem, a gente solicita que seja feito a convocação do Dr. Raniel e essas outras documentações que nós já nos referimos, e sabendo que, com a vinda do primeiro depoente, a sessão vai ficar um pouquinho mais demorada do que a de hoje, né? Então, já para a semana que vem, que é para a gente poder acelerar por causa do prazo, né? Então, algum vereador quer colocar alguma coisa? Não? Então, vamos encerrar a sessão, agradecendo o pessoal da TV Câmara que está cobrindo o nosso evento, a Mônica e o Roger, deu branco na minha cabeça, e a presença dos vereadores. Boa tarde a todos. Aí, eu já encerrei, mas está aqui o documento. Tá? Eu vou passar para o Roger.